falando em vermelho. Vou começar a falar aí. Bem, parabéns primeiro para os iniciantes que estão começando o curso de Direito e boas-vindas para o curso que vocês escolheram, né? E que tenham sucesso durante todo o curso. E boas-vindas também para os meus alunos do segundo período. Nós vamos, nesse primeiro contato nosso, vamos fazer um comentário sobre o plano de ensino e vamos também comentar sobre a questão de conceitos, tanto em relação à história e história do direito, e bem como sobre filosofia e hermenêutica. Né? São os dois aspectos que perfazem o conteúdo da disciplina, que é sobre história e filosofia. E filosofia, ele engloba a questão da hermenêutica, certo? Então, aqui nós temos o plano de ensino, que inicialmente trata do perfil do egresso. O que é o egresso? O egresso é aquele aluno que finalizou o curso, que se graduou, é bacharel, então ele sai da universidade, ele é egresso, certo? Então, o que pretende o curso para que o aluno seja um egresso de sucesso, né? Então, aqui uma série de itens que foram disponibilizados, né, pela faculdade, pela reitoria, pela equipe pedagógica, né, sobre uma resolução do Conselho Nacional de Educação e da Comissão de Ensino Superior de 2018. Né? Então, instituiu diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Direito e também os pressupostos, né, que visam a formação desse bacharel em Direito. Eu estou achando que não está gravando isso aí. Será que não é? Não. Então, interpretar e elaborar textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, né, com as regras das normas técnico-jurídicas. E pesquisar e utilizar adequadamente a legislação, jurisprudência, doutrina e outras fontes do direito. Atuar adequadamente em termos técnicos e jurídicos, em diferentes instâncias, quer dizer, você já vai atuar como bacharel. Bacharel e, posteriormente, advogado, sendo aprovado no exame da ordem. Utilizar corretamente a terminologia jurídica ou a ciência do direito, utilizar raciocínio jurídico, a argumentação, persuasão e a reflexão crítica. Avaliar, julgar e tomar decisões, dominando tecnologias e métodos para a permanente compreensão e aplicação do direito. Né? Então, basicamente, são habilidades, né, que devem ser adquiridas pelos alunos durante o curso de Direito. A ideia é essa, né?
a ementa, que é colocada aqui, que vai trazer o desenvolvimento histórico do direito e do conhecimento filosófico, e desde a antiguidade, né, até a elaboração de metodologias científicas que passariam a identificar o direito como ciência. Propõe-se uma reflexão sobre as bases do pensamento jurídico pré-contemporâneo, antes daquilo que existe em termos de documentação, de todo o material que sustenta e fundamenta o direito, né? Que é contemporâneo aos períodos históricos, né? Então, linhas argumentativas possíveis, reflexões críticas, por meio da problematização de questões fundamentais do direito. Os objetivos, né? Nós temos o geral, a disciplina pretende formar o acadêmico quanto à teoria e prática da interpretação dos instrumentos do direito pela perspectiva histórica, filosófica e da hermenêutica. Por isso que a hermenêutica acaba sendo importante aqui. Utilizar-se com objetivo específico, utilizar-se da reflexão para buscar uma prática filosófica efetiva a partir de alguns temas da ciência jurídica, possibilitar o desenvolvimento de uma reflexão e de um comportamento que torne o exercício do direito uma via de promoção da ética e dos direitos humanos, e uma postura de procura constante pela verdade e pela justiça. Compreender as concepções filosóficas com base na interpretação hermenêutica dos princípios e instrumentos jurídicos de acordo com os períodos históricos e a constituição da sociedade de cada época. Então, o que se procura trazer, né? À medida que for se trabalhando, tem que se pensar no período que está se estudando, como que funcionaria a utilização, o emprego, né, de determinadas questões ligadas ao direito e ligadas à questão jurídica, né, como que a coisa funcionava. A competência, aquilo que se pretende que o aluno ele se fundamente, né? A questão de compreensão e o desenvolvimento de raciocínio, compreender as ingerências do pensamento filosófico no contexto social e avaliar a relação existente entre valores e princípios gerais do direito e, assim, também as habilidades. Aí tem as habilidades, no número de 7, conhecer os princípios que fundamentam o pensamento jurídico e filosófico correlacionado ao momento histórico em que está sendo analisado e interpretado. Quer dizer, sempre ligado ao momento, ao período histórico, para que se possa compreender que pensamento prevalecia na época, né? Porque cada período histórico ele traz uma característica própria. Então, você não pode pensar o direito com o pensamento da atualidade, ou seja, contemporâneo a você, a nós, né, que vivemos nesse momento, nessa sociedade. Então, você tem que compreender, procurar entender o direito, mergulhando tanto quanto possível naquele período histórico antigo, né? Quer dizer, você vai aceitar aquela
aqueles detalhes que vão poder entender melhor por que o direito era pensado daquela forma. Porque a maneira de pensar, quer dizer, o pensamento filosófico, quer dizer, o pensamento que predominava, né, as ideias que predominavam, elas eram relativas a um momento que se vivia, período político, um período social, né, econômico, com características próprias. Né? Então, dentro dessa compreensão, também identificar atividades inerentes a cada período histórico, analisar acontecimentos históricos relacionados ao desenvolvimento do pensamento filosófico, né? Conhecer os pensadores que buscaram interpretar os valores e princípios vigentes na sociedade, compreender o pensamento filosófico e jurídico associado às ações que se desenrolavam na sociedade e os acontecimentos pertinentes aos períodos históricos. E isso é importante. Né? O conteúdo programático ele vai estar distribuído aqui. Primeira questão conceitual, né? Apresentação e comentários sobre o plano de ensino, certo? É o que nós estamos tentando fazer aqui. Os pensadores, né? As figuras inerentes importantes, as fontes do direito na Idade Média, o pensamento filosófico pré-contemporâneo, quer dizer, aquela contemporaneidade que se destaca, né, mais próxima dos dias atuais, século XIX, século XX, né, que nós estamos vivendo. Então, minto, século XX, século XXI, né, que nós estamos vivendo. O direito no Brasil, nós vamos trazer algumas notícias também sobre a formação do direito desde o Brasil colônia, império e república, né? E tentar trazer também a figura de Teixeira de Freitas, né? Que foi um jurista brasileiro e que elaborou o primeiro Código Civil no Brasil. Ele participou desse movimento codificador, né, moderno. Depois nós trazemos os pensadores também, vamos dizer, mais contemporâneos ou mais modernos, né? Que é o Immanuel Kant, John Rawls, George Hegel, Norberto Bobbio e Michel Foucault, entre destacando-se esses, entre outros tantos pensadores também que construíram todo esse arcabouço filosófico, né? E que ligava-se ou não ao direito, mas que deram sustentação à configuração das sociedades de cada momento. A filosofia contemporânea, né, de Michel Foucault, o direito que, pensado em termos de neoliberalismo e a globalização, cada vez mais se faz presente essa globalização e que se revelou importante instrumento, inclusive agora com essa pandemia que está nos assolando, né? Todos os países do mundo, todos os cantos do mundo, não há lugar em que não tenha sido atingido por essa pandemia, né? A cultura jurídica, os horizontes da cultura jurídica brasileira, né? Os direitos sociais e direitos individuais. Bom, a metodologia, as estratégias de ensino, né? Aqui a utilização
de aulas expositivas, dialogadas, né, tanto quanto possível, e gostaria mesmo que houvesse a participação com considerações relativas àquela aula que está sendo colocada, está sendo exposta, né? Então, deve ter essa conexão com a sua utilização prática. Em história, nós sabemos que tem muitas abordagens e a praticidade ela não vai se encaixar muito. Quando mais nós teríamos assim os conhecimentos mais atualizados para se poder fazer essa relação com a prática. O sistema de avaliação, temos avaliação teórica, né, os trabalhos avaliativos, exercícios práticos que podem ser realizados. Aqui a bibliografia, o Cretella Júnior, José Cretella Júnior, que tem o curso de Direito Romano, e esse tem um livro físico, né? E também dá para baixar pela internet ou verificar na biblioteca virtual. E o Del Vecchio, é o Giorgio Del Vecchio, História da Filosofia do Direito, e o José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito na História. E a bibliografia complementar, ela conta com variadas obras, né? Inclusive trazendo aqui o livro do Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, que está aqui, né? E esse livro ele vai ser alvo de estudo por parte de vocês. E o plano de ensino, que segue abaixo, ainda nós temos mais alguns autores, Montesquieu, né? Paulo Nader, com Filosofia do Direito, o Jaime Pinsky, O Brasil no Contexto, História da Cidadania, né? E o Antônio Carlos Volkmer, com Fundamentos de História do Direito e História do Direito no Brasil. O livro do Antônio Carlos Volkmer, ele é importante na hora que nós tratarmos sobre a história do direito no Brasil. Ele vai ser importante. Porque não são muitos os livros que trazem a história do direito no Brasil. E o Antônio Carlos Volkmer, ele traz uma boa explanação a respeito da formação dessa estrutura jurídica no Brasil e ligando, inclusive, ao momento político em que ela vai ocorrendo. Posteriormente, nós temos a distribuição do material de aula, todos esse conteúdo que é distribuído nas 22 aulas, né, que perfazem a carga horária de 66 horas. Certo, gente? Tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês deem uma olhada. Tá, isso já está postada no, no nosso, na nossa plataforma, já está postado lá. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês entrem em contato que a gente conversa. Certo? Agora, nós vamos ter aqui o nosso Nós vamos falar agora
sobre aspectos, conceitos, né? Considerações a respeito da história e da história do direito. Compartilhar aspectos teóricos da história e história do direito. Ciência, ou chamada também de episteme, ou logia, também significando conhecimento. Então, seria, quando você fala epistemologia, você fala em ciência, conhecimento científico, né? Então, você encontra essa expressão em vários livros. E a ciência e o conhecimento, a logia, ela estuda a validade do conhecimento científico. O conhecimento científico, para ele ter validade, ele tem que ser comprovado, né? E na história, como é que se comprova? Com experimentos? Não, porque não dá para fazer experiências, né, com uma coisa que já ocorreu, que já passou. Você não tem como ressuscitar ninguém para vir fazer o testemunho daquilo que ocorreu na época em que ele viveu. Não tem. Então, é através de quê? De fontes, né? Através de documentos antigos, contemporâneos àquela época, daquelas civilizações antigas. Então, isso tudo retrata, daí possibilita você entender como é que funcionava aquela civilização. É uma forma de você entender como que funcionava. Então, através de quê? Dos próprios, dos próprios documentos, atas, registros administrativos, né? Conhecimento científico, então, ele é fundamentado em dados fidedignos, tem que ser confiáveis esses dados, né? Que vão retratar a verdade sobre a ocorrência de fatos que ocorreram naquela época, naquele período que você está se dedicando, se debruçando a estudar. A história vem do grego história, é evidente que não é dessa forma que escreve, né? Aí uma simplificação. Significando o que história? Feitos humanos. Ação humana que ocorre no tempo, período histórico, e no espaço, localização geográfica. Que a ação humana, ela tem uma época, um período, né? E também em que região, em que local esses acontecimentos ocorreram. O estudo se refere ao estudo das ações humanas, né? E vão ter essa ação humana, vão ter sentido quando você contextualiza no período político, econômico, social e cultural, né? E além desses aspectos que são importantes, nós temos aqueles também condicionamentos de educação, aspectos religiosos, situações geográficas, entre outros diversos fatores que vão intervir na conduta das populações. Então, se você imaginar uma população que vive, uma civilização mesmo antiga, que viva numa região gélida, fria, né? E entre aquela civilização que vive em regiões quentes, né? De temperaturas elevadas, então você vai ver que a conduta das pessoas na sociedade, elas se diferem, né? Embora estejam também sendo influenciadas por questões religiosas, né? Então, isso aí tudo tem uma relação muito forte. Pelas vestimentas, o tipo de alimentação, o que podem comer, o que
devem evitar, porque a religião determina, em muitos casos, uma série de aspectos da vida do cotidiano. Ações humanas, elas estão subjugadas porque acabam sofrendo o quê? Restrições ou permissões sociais. A sociedade, ela aprova certas condutas, certas ações, mas desaprova outras ações, né? Outros comportamentos. Então, pode-se dizer que a história, né, um conceito de história, uma concepção, é a ciência que estuda a ação humana presente nos diferentes momentos que perfazem a trajetória da história humana ou da história da humanidade, certo? Então, a história é uma ciência, sim, porque ela tem um objeto de estudo, ela tem objetivos e tem metodologia própria. E isso se deu a partir da era moderna, né? Não foi coisa tão antiga. Mas daí os historiadores conseguiram, então, resgatar toda a documentação que permitisse construir essa história de acordo com cada época. O desenvolvimento do pensamento histórico. Lembrando, esse pensamento, como é que ele acontecia? Ele se deu em três grandes períodos ou fases, isso estabelecido por Rodrigues em 1978, é José Rodrigues. A primeira fase ou período, denominado narrativo, que só narrava, só contava o que havia ocorrido, vai dos primeiros escritos do poeta grego Heródoto, 480 a 425 a.C., até, na verdade, chega a 400 a.C. E ele, Heródoto, é considerado por Marcos Túlio Cícero, que é um político romano, um pensador político romano, como o pai da história, porque a partir dele é que a história começa a ser narrada. Então, inicialmente, ela é somente transcrita, narrada, não interpretada, nem há uma reflexão ou há uma preocupação de análise, somente a narrativa. A segunda fase, denominada pragmática, prática, né, vai de 400 a.C. até o século XIX da Era Moderna. A história apresenta-se como uma atitude mais reflexiva dos historiadores, voltada para um sentido prático, mais explicativo e baseada em modelos e exemplos. Longo período decorre esta fase, permeada de diversos acontecimentos que alteraram e provocaram mudanças e transformações no mundo ocidental. E realmente é um período de muitas mudanças, de muitas transformações. Dentre os grandes acontecimentos, nós temos uma figura altamente presente, forte, que é a figura de Jesus Cristo, questão religiosa, cuja doutrina ela tem um impacto muito grande e é uma mensagem de amor entre os homens e provoca grandes transformações no pensamento e nas ações humanas. Mas essas transformações elas vão acontecendo gradativamente, não é de uma hora para outra. Então, tudo, na verdade, na vida, não acontece a não ser que haja um ato muito violento, né, de uma explosão que destrua tudo, um tsunami que vem invada com água e
mata, destrói uma série de coisas, de casas e tudo mais, que nós já vimos, né, alguns noticiários retratando essas situações. Então, é, na verdade, nós temos aquele impacto que provoca mudanças. Imagine num período em pleno, no auge do Império Romano, uma figura como Jesus Cristo, que veio se dizendo Filho de Deus, Filho, Rei dos homens. Era uma blasfêmia, pois, na verdade, quem que era o rei dos homens? O rei dos reis? Era César, né, que era o imperador romano na época. Então, imagine o impacto que isso gera numa sociedade da época. E daí nós temos toda uma transformação e mudanças ocasionadas também pela decadência do Império Romano, né, que ocorre, essa decadência chega até mais ou menos ao século IX depois de Cristo, né, que vai anteceder ao período da Era da Idade Média. Daí, após a queda do Império Romano, nós temos o início da Era da Idade Média. E surge, nessa época da Idade Média, grandes pensadores medievais, dentre os quais as duas figuras do cristianismo, que é Santo Agostinho e, principalmente, São Tomás de Aquino, que até hoje é referência para muitos pensadores e para muitos aspectos que você queira referendar algum pensamento seu, ou alguma colocação, você trazer, lógico, o pensamento de Tomás de Aquino, que vai dar fundamento àquela afirmação que você está fazendo. A organização da igreja, que ocorre nesse período, e no século XV, XVI, ainda dentro dessa grande fase, é a grande mudança que houve com o Renascimento, após o Renascimento, que foi ocasionado também, foram ocasionados também essas mudanças, foram ocasionadas por acontecimentos e diversos fatores que vão mudando o curso da história. Nesse meio tempo em que ocorrem tantos fatores que vão influenciar e modificar, surgem também correntes de pensamento que têm uma grande influência. O humanismo, que surge no século XVI, 1500, final de 1400, 1500, então é por isso século XV, século XVI, né? O realismo, outra corrente de pensamento, o experimentalismo, o cientificismo, o naturalismo, o idealismo, né, com Kant, e dão novos encaminhamentos à conduta e às realizações humanas. Depois nós temos, a partir do século XVIII, século XIX, nós temos a fase científica, principalmente a partir do século XVIII, porque coincide esse período com a época do chamado Iluminismo, que é um movimento intelectual em que dá uma exaltação à razão humana, né? O raciocínio, a mente humana, deixando de lado as crenças e os mitos, né? Então, é a época do iluminismo e do racionalismo. E o racionalismo em que Voltaire vai fazer parte e vai considerar a história como a tentativa de extrair verdades úteis. Voltaire tem uma participação pensador e uma participação muito importante.
Montesquieu, outra figura muito importante para o meio jurídico, para o ambiente do direito, da política também, abre-se o caminho para a história científica e investigando as causas do suceder histórico. Quais são as condutas, as ações que se sucedem umas às outras, né? E inaugura-se assim a fase científica da história. Mas no século XIX, nós temos a participação de historiadores alemães. Aliás, os historiadores alemães, se destacando Herder e Lessing, realmente eles tiveram uma presença muito importante, entre outros historiadores, né? Mas esses dois, Herder e Lessing, eles fundamentados na filosofia da história de Hegel, iniciam na Alemanha o chamado movimento de estudos históricos e, com isso, criam uma nova fase da história científica. Barthol, George Niebuhr e Leopoldo Rank estabelecem métodos de trabalho e de investigação histórica. Com isso, a história ela vai se estruturando e se estabelece o quê? Estabelece que para um assunto, né, ele tenha a configuração de ciência, ele tem que ter método de trabalho, né, tem que ter objeto de estudo e objetivos traçados. Você não estuda alguma coisa que não tenha objetivo. Por que você quer estudar aquilo? Qual é o alvo da sua investigação? Né? Você tem que deixar isso muito claro no trabalho que você vai desenvolver. Niebuhr distingue as fontes do saber histórico e estabelece um método crítico da filologia histórica, diferenciando a realidade histórica do mito histórico. Rank estabelece o sentido objetivo e a necessidade de se construir a história mediante a utilização de fontes contemporâneas. Então, você vai construir uma história da sociedade que você vive, você vai buscar fontes, material que comprovem toda a estrutura dessa sociedade em que você vive, para que você possa construir uma história contemporânea sua, né, que você viveu, mas de acordo com registros e documentos que sejam da mesma época, não aqueles lá do passado. Aqueles do passado vão servir para construir a história daquele passado, não de uma situação atual. Mas podem servir para poder fundamentar alguma influência. Aquilo que aconteceu lá atrás pode ter tido influência e ter, vamos dizer, desencadeado uma série de outras situações que, de repente, foram ocasionadas por aquela estrutura, ou aquele acontecimento, ou aqueles fatos, aquelas ações que ocorreram no passado. Ainda estabelece os princípios críticos sobre o valor dos exames e da interpretação das fontes. Daí a hermenêutica ela se torna importante, né? Porque você vai interpretar essas fontes com o uso de quê? Arquivos e documentos. Todo e qualquer registro que houver de acordo com a época que você está estudando. Benedetto Croce, italiano, ele ressalta a autonomia e a contemporaneidade da história. A história é sempre contemporânea à época em que você tem que estudar.
tem que conhecer, tem que investigar. Então, você vai ver documentos, ela é autônoma, mas ela se vale de uma série de outras ciências para fundamentar os acontecimentos que você está investigando. No final do século XIX e início do século XX, Charles Seignobot e Charles Langlois, historiadores franceses, eles escrevem um manual do método histórico. Então, eles ordenam aquilo que já tinha sido pensado por historiadores anteriores, né? Eles passam a ordenar como esse método histórico ele deve funcionar. Max Weber, um sociólogo alemão, então mais do que nunca comprova, né, a participação de historiadores e estudiosos alemães, ele introduz na história os estudos econômicos e culturais. Diz que é necessário, para que se entenda, né, a época, a sociedade de uma época, que os estudos econômicos e culturais eles sejam levados em consideração. Por isso que começa a haver o recurso, né? Você busca fontes de outras áreas para poder dar a configuração daquela sociedade que você quer investigar. Daí ser a ciência um conjunto de conhecimentos pesquisados e investigados, que estão coordenados visando determinado objeto de estudo que é constituído do fato, fenômeno, evento, conduta, sujeito, processo. Então, diversas situações que vão retratar o objeto de estudo daquela investigação. O êxito da investigação está no método, porque o método constitui-se do quê? Do caminho, né? Ou etapas, aquelas etapas que você percorre para atingir um fim. Você cria até, conforme o tipo de estudo que você está fazendo, você cria a sua metodologia e você vai explicar isso já na introdução do seu trabalho, como que o trabalho você conseguiu elaborar aquele trabalho. Então, valendo-se do quê? Primeiro, inicialmente tal coisa, posteriormente de tais e tais recursos, né? Então, tudo isso você vai deixar muito claro. É a metodologia, são as etapas que você seguiu para atingir aquele objetivo. As fontes históricas, basicamente, são documentais, escritas ou impressas, orais, vestígios, restos. O que são restos? Restos são essas descobertas, inclusive arqueológicas, né? Pedaços, cacos que a gente chama cacos, mas pedaços de cerâmicas, tal, que os historiadores reconstroem, juntam todos os cacos que encontram, conseguem remontar o que significa aqueles fragmentos, né, de cerâmica, e descobrem, de repente, que era um tipo de uma vasilha, um prato, um, um objeto que provavelmente deveria ser usado em refeições, ou para guardar, ou para colocar alimento, né? Ou frutas, ou verduras, sei lá o que usava, conforme. Né? Restos, inscrições, a gente vê nos monumentos, né, as inscrições que existem, e outras mais fontes sobre as quais o historiador lança sua investigação
para elaborar a história. No século XIX, começam, inclusive, a surgir os estudos particulares da história. E, com isso, vão surgindo os estudos da história econômica, social, das religiões, das instituições jurídicas, da conduta humana, da educação, da saúde, né? E assim por diante. Todos os temas ou todos os assuntos, eles sempre têm uma fundamentação histórica. Então, você consegue trabalhar alguma coisa buscando sempre como referência aquela vertente que vem das fontes históricas, como ela se originou, como funcionava naquela sociedade antiga e que vai trazendo reflexos para a sociedade mais moderna. Nessa perspectiva é que o estudo do direito ganha a sua participação no âmbito da ciência histórica. Porque nós estamos trabalhando com o quê? Com história do direito. Né? Então, você vai ter o estudo do direito na perspectiva histórica. Como caminhou isso aí? Segundo Hans Kelsen, o direito é uma ordem de conduta humana, um sistema de regras, diz ainda Kelsen. A natureza do direito implica as relações que concatenam, que se encaixam, que se coordenam as regras específicas de uma ordem jurídica. Né? Essas relações é que constituem a ordem jurídica, de maneira que a natureza do direito pode ser plenamente entendida. O conceito de direito está ligado à concepção de justiça, porque ambos são constantemente confundidos no pensamento político não científico, por se pretender, nesta confusão de concepção, dar ao direito positivo a aparência de justiça. Assim, se uma ordem social é chamada de direito, procura-se identificá-la como justa e, com isso, justificá-la moralmente. Significa que essa ordem regula a conduta dos homens de modo satisfatório, permitindo alcançar o constante anseio de felicidade, afirma Kelsen. As fontes do direito. Nós temos as fontes diretas, leis e costume, fontes indiretas, doutrina, jurisprudência, princípios gerais do direito e analogia. Segundo Lopes, citando Brodel, que é um historiador francês, deve-se estar atento aos elementos tidos como certos, justos, ordenados, legítimos e legais. Suspeitar das formas de poder, formas românticas, progressistas, evolutiva, cultural e outros tantos aspectos que podem ser informados e que levam o leitor, muitas vezes, a ter uma conformação de pensamento em relação a certas situações, às vezes até errônea, né? Ou muito de valoração exacerbada. O direito, por si só, é uma invenção humana e uma invenção cultural, que não é estática. E o direito, ele por si só, é uma invenção humana, para o quê? Estabelecer um controle sobre a sociedade.
né? Mas esse direito não é estático, é dinâmico, porque acompanha o progresso, o desenvolvimento do homem. Tá? Os livros que serviram de base foram do José Reinaldo de Lima Lopes, Hans Kelsen, A Teoria Geral do Direito do Estado, e do José Honório Rodrigues, A Pesquisa Histórica no Brasil. Certo? Então, com isso, nós aqui terminamos essas considerações sobre história e história do direito, tá bom? E o que é ciência também, que faz algumas considerações a respeito, tá? Hum? Após a apresentação desse, nós vamos trazer aqui para vocês também é, aspectos relativos à filosofia do direito e hermenêutica do direito. Não, essa você vai falar. Filosofia do direito e hermenêutica do direito. Conceitos e concepções. A filosofia aborda diferentes questões, subdivididas em várias áreas, entre as quais a filosofia do direito, que dessa forma constitui-se um ramo da filosofia geral, ramo este que é voltado para a realidade jurídica. Assim, portanto, como nós temos a história geral, nós temos as histórias particulares, história do direito. E assim ocorre com a filosofia geral e a filosofia particulares. Filosofia do direito, filosofia da sociedade, a filosofia das instituições, né? E assim vai, enfim, conforme o tipo de ideia que se queira estudar ou pesquisar. A origem da filosofia do direito está ligada aos questionamentos específicos sobre o homem, as condições dos homens em sociedade e as relações sociais que emergem dessas condições. Lembrando que esses questionamentos eles surgem principalmente essas indagações, né? Por que veio, qual a razão da existência do homem, o que o homem na sociedade ele faz, né? Quais seriam os benefícios que o homem pode proporcionar a uma sociedade. Então, todos esses questionamentos, eles provêm principalmente do período grego, e o período mais áureo do pensamento grego. Não sendo um conhecimento autônomo, a filosofia do direito ela está mesclada com conceitos teológicos, com certeza, ligados à religião, né? Estudos religiosos, morais e políticos. Aos poucos, a filosofia do direito foi conquistando autonomia. E essas indagações,
reflexões que surgiam em torno do direito, né, todo esse pensamento, eles foram se esclarecendo. Miguel Reale, um justo filósofo brasileiro, quer dizer, ele é jurista, é advogado, é professor na USP, inclusive. Tem o Miguel Reale pai, agora o Miguel Reale filho, afirma que a partir dos séculos XVIII e XIX, a investigação da filosofia do direito foi inspirada pelo criticismo kantiano, a crítica kantiana, né? O espírito de análise crítico, quer dizer, não aquela aceitação pronta que vinha para o ser humano, mas a análise que se faz dessas ideias que vão sendo divulgadas, que vão sendo disseminadas pela sociedade. Comenta a passagem do direito natural para o estudo da filosofia do direito. Daí o direito, nessa época, passa a ser uma ciência jurídica pensada a partir de experiências jurídicas e das condições de racionalidade dessas experiências. Então, veja que o espírito, a ideia, o pensamento, melhor dizendo, o pensamento racional, ele interfere e acaba dando condições para que se pense, né, o direito de uma forma racional, de acordo com a razão. Racionalidade está ligada à razão. A obra de Hegel foi o ponto decisivo dessa passagem, né? Ou seja, do direito natural para o estudo da filosofia do direito, com base na convicção livre de preconceitos que o real é racional e o racional é real. Então, nós estamos vendo aqui a questão da racionalidade em relação à razão humana, ao raciocínio humano. Em outras palavras, Hegel unifica a perspectiva subjetiva e objetiva com a noção de moralidade jurídica. Aquilo que subjetivamente ele acaba transparecendo nas condutas humanas, né? Ou seja, Hegel une a perspectiva externa da ordem jurídica, na qual a vontade é obrigada a cumprir leis estabelecidas e externas ao sujeito, portanto, objetivas, com a moral, na qual o dever determina a vontade de modo interno, leis internas ao sujeito, subjetivas, aquilo que interiormente você sabe que é errado e o que é certo. Assim, a noção de moralidade objetiva passa a ser, no direito, um conceito que deixa de ser abstrato e assume a realidade. Reale ainda distingue dois aspectos na filosofia do direito, quais sejam a filosofia jurídica implícita e a filosofia jurídica explícita. Aquilo que está implícito, que se pressupõe que seja o que está previsto, e aquilo que explicitamente está determinado. Implícita, quando os temas jurídicos são debatidos junto com os temas filosóficos. Explícita, quando pensada no seu próprio objeto de atuação prática, iniciando a investigação exclusivamente jurídica. O movimento
de investigação deu-se a partir da complexidade do direito positivo e da necessidade de compreender as especificidades das práticas e técnicas jurídicas. Então, essa diferença entre o que é implícito e o que é explícito. Implícito, aquilo que se interioriza, que está dentro de você, do seu pensamento. E o explícito é o que se apresenta na realidade, né? Ligado às práticas e técnicas jurídicas. Dos muitos temas com que se ocupa a filosofia do direito, destacam-se a justiça, a teoria do direito natural, teoria do direito positivo, moral e direito, lei e equidade, e entre outros temas que podem ser alvo de discussão. Tanto por isso, pode-se afirmar que o direito é uma teia que envolve a vida social. Reale enfatiza o caráter especulativo da filosofia como ciência do espírito, afirmando que a filosofia deve ser vista como atividade perene do espírito, como paixão pela verdade essencial e, nesse sentido, realiza a qualidade inerente a toda ciência, a insatisfação dos resultados e a procura cuidadosa de mais claros fundamentos. A preocupação da filosofia, assim como de qualquer ciência, é buscar verdades de valor universal, que sirvam a todos, né? O direito, coloca Reale, é realidade universal. Onde quer que exista o homem, aí existe o direito, como expressão de vida e de convivência. Realmente, de uma forma ou de outra, no entendimento de cada cultura, de cada povo, mas o direito vai estar presente. A filosofia do direito é o conhecimento jurídico geral, que estuda os princípios fundamentais da ciência jurídica. Afinal, a filosofia do direito especula, investiga, debate e problematiza os temas jurídicos, nunca esgotando hipóteses conflitantes, pois está aberto às mais variadas linhas de argumentos e temáticas. Então, não é uma investigação restrita, fechada, mas muito pelo contrário. Existe uma abertura para várias linhas de argumentação. O diálogo constante entre filosofia e direito é saudável. A filosofia do direito ao saber e às práticas sociais humanas. É evidente que todo esse pensamento, esse diálogo, né, como diz o autor, ele é importante, né, não somente à filosofia, mas ao próprio conhecimento e às práticas sociais vigentes numa sociedade. As referências aqui são relativas a Itamar Luiz Gelin, Introdução à Filosofia do Direito, e Miguel Reale, Filosofia do Direito. Certo? E ainda nós temos aqui a hermenêutica jurídica. O termo hermenêutica tem origem no grego hermenêutique, cujo radical
Hermênios faz referência ao nome do deus Hermes. E esse deus Hermes era caracterizado pelos gregos, né, como mensageiro dos deuses e era considerado como responsável pela mediação entre os deuses e o homem. Aquilo que os deuses desejavam, ordenavam, determinavam e que os homens teriam que cumprir, né? Então, por meio de uma vara mágica que permitia informar aos humanos os desígnios divinos. Por isso que é chamado de hermenêutica, vem de Hermes. Consequentemente, a figura de Hermes é associada à ideia de esclarecimento do conteúdo das mensagens dos deuses aos mortais, porque afinal os deuses eles eram imortais e os homens mortais. E ao desejo do homem de descobrir o real conteúdo das mensagens para além daquilo que a interpretação de Hermes lhes informava. Uma das concepções de hermenêutica jurídica refere-se à interpretação do espírito da lei, ou seja, de suas finalidades, quando foi criada a hermenêutica jurídica. É entendida a hermenêutica, no âmbito do direito, como um conjunto de métodos de interpretação consagrados. Tércio Sampaio Júnior afirma: a hermenêutica jurídica é uma forma de pensar dogmaticamente o direito que permite um controle das consequências possíveis de sua incidência sobre a realidade antes que elas ocorram. Então, quando ocorre algum problema na sociedade, as consequências dessa ocorrência, elas podem ser deslumbradas a partir de uma análise hermenêutica, porque vai ter envolvimento jurídico aquele acontecimento. Nessa análise, você faz os desdobramentos que aquele fato ele possa ocorrer ou que possa resultar, né? Uma outra forma de interpretação consagrada é a interpretação histórica, que busca o sentido inicial do conceito jurídico ou da norma. E se faz através de quê? Precedentes normativos, justificativas de leis, de elaboração de leis e a jurisprudência. Uma tendência atual do direito é distanciar-se do entendimento da letra da lei e aproximar-se do propósito da norma. Por isso, a proliferação de interpretações principiológicas, de princípios, né, que apareceram no contexto normativo pós-Constituição de 88, recente. A interpretação autêntica. Então, nós temos a histórica, a autêntica é aquela que provém do legislador que redigiu a regra a ser aplicada, de modo que demonstra no texto legal qual a mens lege o espírito do legislador. O que o legislador queria, pensava, né, em atingir ou resolver ou questionar determinada conduta que inspirou o dispositivo legal. A interpretação é uma operação mental
que acompanha o processo de aplicação do direito, através do qual o órgão jurídico fixa o sentido das normas que vai aplicar. Desse modo, a interpretação deve enfatizar qual o conteúdo será aplicado à norma individual provindo da norma geral. Sim, existe uma norma geral e, então, qual é o conteúdo que vai ser aplicado à norma em particular. A interpretação autêntica é aquela realizada pelo órgão legislador, competente que abrange todos os indivíduos. O órgão encarregado de interpretar a norma para um caso individual também poderá, em certos casos concretos, realizar verdadeira interpretação autêntica, quando o órgão judicial fixar para um caso individual concreto determinada norma a ser aplicada em caráter definitivo. Ora, sendo em caráter definitivo, é aquela norma que vai ser aplicada ao caso que passa a ser transitado em julgado. Em caráter definitivo, é aplicada aquela norma. A interpretação da ciência jurídica busca estabelecer várias significações de uma norma, o que a faz ter a sua interpretação conhecida como não autêntica. Por isso, essas várias interpretações é que geram uma certa desestabilidade da lei. Se buscar-se uma significação única à norma, não se pode optar pela ciência jurídica, porque a ciência jurídica mostra as várias possibilidades de significação da norma. Ora, e leva o legislador a um leque que uma norma jurídica pode ter. E uma norma jurídica, ela não pode, ela não pode deixar que, permitir que aconteça esse leque de interpretações, porque tira dela aquela possibilidade de segurança jurídica. Ela tem uma pluralidade de significados. Ora, sendo uma norma tão plural de significações, ela, na verdade, juridicamente, como é que você vai ter segurança? Ora pode significar isso, ora pode significar aquilo, pode ser argumentada por advogados, né? Então, na verdade, a norma ela tem que ter, o legislador tem que ter muito cuidado ao elaborar uma norma, uma lei, porque essa lei ela tem que ser uma lei com uma forma que contém o mínimo de interpretações possíveis. Métodos de interpretação. Temos o literal, o histórico, analógico, sistemático, teleológico, sociológico e holístico. E os efeitos? Os efeitos declarativos, quando há a possibilidade do texto da norma com o seu sentido, né? Ele é claro. Restritivo, o texto da lei restringe a disposição legal, se restringe, né? Então, não. Preferentemente, que a norma ela seja um tanto restritiva. Extensivo, o texto da lei é menos conclusivo que a sua intenção e amplia seu significado literal para obtenção do efeito prático. Os pais devem ser entendidos como o pai e a mãe. Tudo bem, mas essa extensividade ela não pode se estender
mais do que isso também. Abrogante. O texto da lei não pode ser aplicado, pois é inconstitucional ou foi revogado por lei posterior. O magistrado não pode, alegando lacuna, ausência de lei para um caso concreto, obscuridade ou contradição da lei, se abster de decidir. Não, é dever dele solucionar todas as controvérsias que lhe forem apresentadas, que é o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Ele não pode declinar do exercício da sua jurisdição, alegando lacuna da lei, obscuridade, não tem como decidir e tal. Não, porque nesse contexto se aplica o artigo 4º e o artigo 126 do Código de Processo Civil. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. A analogia. Segundo Bettioli, a analogia orienta o intérprete na descoberta da norma implícita já existente, isto é, apenas a revela. Constitui uma operação lógica e valorativa. Lógica no sentido em que visa buscar a verdade de uma igualdade, e axiológica, ao tentar alcançar uma justiça da igualdade pela valoração daquela norma. Para que haja uma aplicação da analogia, 3 requisitos são necessários. O fato não está previsto em lei. O fato tem semelhança com outro fato previsto. O elemento de semelhança entre os fatos é imprescindível, carecendo aplicação em ambas as situações. Costumes. Importante função. Quando havia na sociedade carência de legislação. Em alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, o direito consuetudinário, ou seria baseado nos costumes, chamado common law, é importante fonte do direito. Conceitua-se costume como uso reiterado, constante, notório e uniforme de uma conduta, na convicção de ser ela obrigatória. Possui elementos objetivos, no caso do uso contínuo de uma prática, e também o uso subjetivo, a partir da convicção de sua obrigatoriedade. Em relação à lei, o costume pode ser assim classificado. Segundo a lei expressa segundo legem, né, a lei expressa a obrigatoriedade da aplicação dos costumes em determinado caso. Então, artigo 569, inciso 2º do Código Civil. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e, em falta do ajuste, segundo o costume do lugar. Na falta da lei, praeter legem, lacunas que podem ser preenchidas pelo costume, em caráter supletivo ou complementar, ampliando o preceito da lei. Contra a lei, contra legem, quando contraria o que dispõe a lei. Pode existir na prática, mas considerado abuso de direito, não é aceito juridicamente. Ocorrem de 2 formas. Desuso da lei, ela passa a ser letra morta, e quando o costume cria nova regra contrária à lei. Em relação à lei, o costume pode ser assim classificado: princípios gerais do direito,
isonomia, isto é, igualdade, e irretroatividade da lei, a fim de proteger direitos adquiridos. A lei não retroage, certo? E, finalmente, legalidade, todos baseados na Constituição Federal. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Artigo 3º da antiga LIC, que agora tem outra denominação. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção delas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, previsto no artigo 112 do Código Civil. E, com isso, nós encerramos por aqui a nossa explanação a respeito da história e história do direito e filosofia e hermenêutica, certo?